João capítulo 20, verso 19 a 31. Diz assim a palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém? Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e nosso Pai, somos, Senhor Deus, imensamente gratos pela Tua palavra. E rogamos agora que o Senhor nos dê a graça e a iluminação ao nos aproximarmos dela, porque Tu sabes que somos carentes da iluminação. Ilumina nosso entendimento, ilumina o nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, a alcançar aquilo que João, inspirado pelo Teu Espírito, registrou neste Evangelho. Dá-nos a Tua bênção nesta hora, nós a suplicamos em um nome bendito e santo de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. João capítulo 20 é um capítulo muito especial dentro deste Evangelho. E há pelo menos 3 grandes eventos que estão registrados aqui. O primeiro deles, a devoção das mulheres. As mulheres, diz a Bíblia, foram ao sepulcro na manhã daquele domingo, primeiro dia da semana. Diz a Bíblia que elas foram bem cedo ao sepulcro. Elas não foram antes porque a lei cerimonial não permitia. Mas logo que foi possível, elas se dirigiram para lá. E diz a Bíblia que para aquele momento elas investiram pelo menos 3 coisas. Investiram tempo, porque diz a Bíblia que elas foram ainda bem escuro, nas primeiras horas da madrugada. Investiram talento, porque diz a Bíblia que elas foram ao sepulcro na manhã daquele domingo, com o objetivo de embalsamar, de preparar, de perfumar o corpo de Jesus. E é óbvio que, provavelmente, essas mulheres não tinham habilidades para fazer isso. Elas aprenderam a fazer isso. Desenvolveram talento para fazer isso, porque elas queriam homenagear o Senhor. Investiram não apenas tempo e talento, elas investiram bens, porque diz a Bíblia que elas foram ao sepulcro levando as especiarias que elas tinham comprado. E as especiarias eram caras. Essas mulheres foram bem cedo. E note que elas foram ao sepulcro onde Jesus estava. J. Vernon McGee disse que mesmo numa época como aquela, a atitude dessas mulheres deveria ser considerada
uma atitude muito ousada. Muitos homens não têm coragem de ir a um cemitério e de entrar na madrugada ou nas primeiras horas da noite ou do dia em uma sepultura. Mas essas mulheres estavam lá. Aliás, é importante lembrar que essas mulheres foram as últimas a deixarem o Calvário e também as primeiras a comparecerem ao jardim do sepulcro na manhã da ressurreição. A atitude delas deve ser louvada por nós. A disposição delas deve ser imitada por nós. A única nota triste na diligência dessas mulheres é que elas foram na manhã daquele domingo homenagear o Cristo que estava morto, quando na verdade ele já tinha vencido a morte. Há muita gente hoje, na manhã deste domingo, também que está celebrando o Cristo que está morto. Ainda não divisam, ainda não compreenderam, ainda não receberam a boa notícia de que ele não está mais lá. Ele venceu a morte. O segundo evento importante deste dia, a aparição de Jesus a Maria Madalena. Nos sinóticos, vocês vão perceber, Mateus, Marcos, Lucas, que os evangelistas vão fazer referência a um grupo de mulheres, muitas delas citadas nominalmente, o que também é uma tônica bem interessante, no tempo em que as mulheres não tinham valor, onde as mulheres não eram citadas, a Bíblia vai citar nominalmente várias mulheres que foram ao jardim do sepulcro na manhã daquele domingo. Mas se as mulheres ganham destaque nos evangelhos, no evangelho de João o destaque é para Maria Madalena. E é importante que a gente olhe para isso, porque essa mulher, segundo a Bíblia, antes da sua conversão, tinha sido uma mulher hospedeira de demônios. Diz a Bíblia que nela habitava 7 demônios. Era uma mulher possessa, era uma mulher de uma vida irregular, mas essa mulher teve uma experiência real, pessoal, com Jesus Cristo, uma experiência radical de conversão. E é maravilhoso pensar que o privilégio de ver Cristo em primeira mão na sua ressurreição não foi dos apóstolos, mas dessa mulher. E o que havia de espetacular nela, o que havia de especial nela, para desfrutar de um privilégio como esse? Diz a Bíblia que ela não foi apenas ao sepulcro. A Bíblia diz que ela também foi a primeira mensageira a anunciar que Cristo havia vencido a morte. Foi ela que impeliu a Pedro e a João a ir ao sepulcro, anunciando que seu corpo não estava lá. E não apenas ela foi ao sepulcro, deixou o sepulcro, mas diz a Bíblia que ela voltou para o sepulcro. Quando você lê os relatos de Marcos e de Lucas, vê que as mulheres foram lá, mas assustadas deixaram o sepulcro. Assustadas porque, diz a Bíblia, houve um terremoto, um anjo havia descido ao lugar, havia removido a pedra, sentado sobre ela. Ficaram pasmadas e assustadas porque, quando olharam para dentro do sepulcro, viram um anjo assentado à cabeceira. Diz a Bíblia que esses motivos levaram essas mulheres a saírem desesperadas e assustadas daquele lugar. Mas Maria Madalena, que havia deixado o sepulcro para chamar a Pedro e a João, ficou lá. E diz a Bíblia que ela ficou ali chorando e pensando o que haveria acontecido ao seu Senhor. Olhou para dentro do sepulcro e de repente ela olha para trás. Ela vê um homem. Ela imagina ser o jardineiro. E ela pergunta para ele: você sabe onde colocaram o corpo do meu Senhor? Se o sabe, diga onde ele está e eu o levarei. Eu fico pensando na disposição dela. Não sei quantos já participando de um funeral tiveram a oportunidade de levar o corpo daquela pessoa até a sepultura. Normalmente 4, 5, 6 pessoas fazem isso. Ela não pensa no peso dele. Ela disse: diga-me onde ele está e eu o levarei. O amor faz isso. O amor faz com que a gente não meça as nossas limitações. O amor faz com que a gente se disponha a ir bem longe. E ela está disposta a fazer o que for necessário para homenagear o seu amado Senhor.
Mas enquanto ela diz isso, imaginando que é o jardineiro, porque diz a Bíblia que ela não reconhece. Ela não reconhece não apenas porque seu corpo está glorificado. Ela não reconhece porque, na verdade, nenhum dos discípulos do Senhor, embora tenha ouvido insistentemente que Jesus ia ressuscitar dentre os mortos, nenhum deles havia levado a sério essa promessa. Ela julga que ele está morto, sim, mas se ela não o reconhece pela sua aparência, ela o reconhece pela voz, porque diz que aquele com quem ela conversa e pensa ser o jardineiro, volta-se para ela dizendo Maria. A maneira como ele disse isso, a forma como ele disse isso, e ao tê-lo chamado pelo nome, ela sabia que só tinha uma pessoa que fazia daquele modo, o Senhor Jesus Cristo. Ela não o reconhece pela aparência, mas ela o reconhece pela voz. Ela reconhece pela palavra. E desde então, diz a Bíblia, não apenas o saúda como Rabone, vê que ela não o chama de Rabi, mas de Rabone. Ela o coloca num grau superlativo em termos de ensino e como mestre. Diz a Bíblia que ela tenta abraçá-lo, mas ele, que certamente foi abraçado muitas vezes por ela, agora diz para ela, não me detenhas, vá e diga aos meus irmãos que eu ressuscitei. E ela vai se tornar a primeira pregadora de boas novas neste mundo. Que grande privilégio! E este grande privilégio foi dado a uma mulher. Mas é certo que, olhando para o capítulo 20, talvez a cena mais emblemática seja a incredulidade de um dos seus discípulos, chamado Tomé. Tomé vai saltar na história como um homem incrédulo. Aliás, Jesus disse isso para ele, não sejas incrédulo, mas crente. Mas sejamos sinceros, quando nós olhamos para as páginas dos evangelhos, vamos perceber que ele não era o único. Todos os demais também não criam. Todos os demais precisaram ser persuadidos por esta verdade. Talvez ele tenha sido classificado e tenha saltado na história como um homem incrédulo, porque foi o único honesto a admitir aquele fato. Mas vamos olhar hoje atentamente para a vida desse homem. Há pelo menos 5 verdades que eu queria compartilhar com vocês hoje pela manhã. Razão pelas quais talvez a incredulidade dele nos incomode bastante. A primeira, a vocação de Tomé. Diz a Bíblia, no verso de número 24, ora, Tomé, um dos 12. Tomé era um apóstolo. Tomé era alguém a quem Jesus havia escolhido pessoalmente. Em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus chamou aqueles que ele quis, soberanamente aqueles que ele quis. Ao escolher os 12, ele fez prevalecer a sua vontade. E dentro da sua vontade soberana, ele escolheu um homem chamado Tomé. Não apenas chamou aqueles a quem ele quis. Quando você lê Lucas capítulo 6, que é o registro do chamado que Jesus faz aos 12, a Bíblia diz que Jesus passou uma noite inteira orando ao Pai para escolher aqueles a quem ele devia chamar para compor o grupo de apóstolos. A escolha de Tomé não foi uma escolha aleatória, não foi uma escolha qualquer, uma escolha descuidada, uma escolha de afogadilho. Aquela foi uma escolha cuidadosa, diante de Deus em oração. Consumiu uma noite de oração. E pela manhã, depois de ter orado, ele chamou aqueles que ele quis e dentre eles ele chamou a Tomé. Muitas vezes, quando o Senhor nos chama, lembramos para o Senhor quem nós somos. Lembramos para Deus as nossas incapacidades, as nossas limitações. Dizemos, eu não estou apto, eu não sou capaz de fazê-lo. Aliás, esse é o padrão que você vai encontrar nas Escrituras. Sempre que Deus está chamando alguém, este alguém se levanta dizendo, eu não estou apto para uma tarefa como esta, uma tarefa tão honrosa como esta. Pois aqui está um homem cheio de limitações. Um homem que tinha uma mente peregrina,
um homem que exigia provas tangíveis daquilo que é intangível, um homem que era muito voltado para uma mente empírica, que só podia crer a partir daquilo que tocava e via. Mas será que Jesus não sabia disso quando o chamou? Será que Jesus não conhecia as limitações que ele tinha, as impossibilidades que havia na vida dele? Pois é assim mesmo que o Senhor chama. Charles Haddon Spurgeon disse que o Senhor não chama homens perfeitos. Ele chama homens com defeitos, porque não existe outro tipo de homem para ele chamar. Mas esse homem que foi chamado com as suas imperfeições e limitações, também foi trabalhado pelo Senhor. Por que vocês acham que Jesus investiu 3 anos e 6 meses do seu ministério, trabalhando e talhando a vida desses homens? Porque ele conhecia as limitações que eles tinham. Eles foram chamados nessa condição, mas não foram deixados nessa condição. Aliás, se você perceber, você vai ver que este homem que tinha dificuldade para crer, ele vai passar por uma experiência profunda, porque Jesus não o deixa na condição em que foi chamado. Então, a primeira coisa que a gente destaca aqui é exatamente a vocação dele. Segundo lugar, joga para mim na tela, a ausência de Tomé. Olha comigo o verso 24 uma vez mais. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Tomé e Dídimo são palavras semelhantes. Tomé é uma palavra hebraica, Dídimo é uma palavra grega, que significa, tem o mesmo significado, gêmeo. Isso quer dizer que Tomé provavelmente tinha um irmão gêmeo, embora a Bíblia não faça referência a ele. A Bíblia diz que quando Jesus compareceu na manhã daquele dia, o dia da ressurreição, e a Bíblia diz que os discípulos estão reunidos, um dentre eles não estava presente. A Bíblia diz que Tomé estava ausente daquela reunião. A Bíblia não diz o motivo da ausência dele. E a Bíblia não diz o motivo porque talvez o motivo não seja importante. A ausência, sim. O fato dele não estar presente faz com que ele fique privado de um grande privilégio na manhã daquele domingo, de ver Cristo ressurreto dentre os mortos. Ele é privado de uma das maiores revelações que Cristo havia dado dentro do seu ministério. É importante que a gente considere esse fato, porque tantas vezes que a gente poderia ter vindo e não veio, quantas vezes a gente poderia ter ouvido e não ouviu, quantas vezes a gente poderia ter visto e não viu, porque simplesmente estávamos ausentes da reunião. Coisas maravilhosas sempre acontecem quando o povo de Deus está reunido. Os discípulos estão reunidos, mas Tomé não está lá. Todos os demais discípulos naquele dia se alegraram com o Senhor, confraternizaram com o Senhor, celebraram a vitória do Senhor sobre a morte, um dos maiores entes que existem neste universo, que assombra a humanidade até hoje. Todas as pessoas temem a morte, todas as pessoas temem passar pela experiência da morte, pois a morte havia sido vencida, mas Tomé não estava lá para contemplar esse fato. Você tem noção do que você perde quando você não vem? Você tem noção daquilo que você perde quando não se reúne com os seus irmãos? Você tem noção do que acontece quando você diz: hoje eu não estou afim, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou com ânimo para culto? Quantas coisas a gente já perdeu nesta vida. Pode ter sido naquele culto que Deus falou pelo menos uma coisa que teria feito diferença na sua vida. Pode ter sido naquele culto que você não veio, que Deus ia fazer algo na sua vida e não fez porque você não estava aqui, ou não estava lá em outro lugar onde você deveria estar. O fato é que quando a gente não vem, a gente se priva de alguns privilégios. E Tomé ficou 8 dias a mais, imerso na sua incredulidade, imerso nas suas dificuldades espirituais, porque no domingo anterior, quando ele deveria estar com os demais crentes, ele estava ausente. A boa pergunta que a gente tem que fazer para cada crente é: por onde você anda quando os demais estão reunidos?
O que você faz nos domingos quando você deveria estar reunido com o povo de Deus? Essa é uma das razões pelas quais a gente não aceita a ideia de crente desigrejado. Eu preciso de Cristo, mas não preciso da igreja. Ora, como que você não precisa da igreja, se é quando a igreja está reunida que Cristo diz, eu estarei no meio deles? Quantos privilégios a gente já perdeu nessa vida? Quantas coisas boas a gente deveria ter ouvido e que poderia ter transformado pelo menos áreas ou quem sabe toda a nossa vida, mas não aconteceu porque nós nos fizemos como Tomé, estivemos ausentes. O autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 25, tem uma exortação: não deixando de congregar-nos, ou de estar congregado com os demais, como fazem alguns. Não deixe de congregar. Terceira verdade para a gente pensar aqui hoje cedo, a resolução de Tomé. Diz a Bíblia que quando ele compareceu aos discípulos, depois que Jesus já tinha aparecido, os demais disseram para ele, vimos o Senhor. O Senhor esteve aqui. Ele nos saudou com a sua paz. Ele atravessou as portas que estavam trancadas. Aliás, essa é uma tônica importante para a gente considerar. Nas duas ocasiões em que Jesus vai comparecer diante dos discípulos, no primeiro domingo e no domingo subsequente, a Bíblia diz que as portas estão trancadas. E diz a Bíblia que o motivo disso era o medo dos judeus. Havia um clima de beligerância no meio da cidade. Mas eu até entendo isso no primeiro domingo, quando ainda não tinham compreendido a vitória do Senhor. Mas mesmo no domingo seguinte, persuadidos de que Cristo havia vencido a morte, o medo ainda estava lá, porque as portas estão trancadas. Mas Cristo não conhece limitação. Ele atravessa as portas e saúda a todos com a sua paz. Os discípulos veem o Senhor, se alegram com ele e comunicam agora a Tomé que estiver ausente. Vimos o Senhor. Mas esse homem, na sua incredulidade, ele manifesta obstinação. De maneira obstinada ele disse, eu não posso crer. Eu me recuso a crer. Se eu não vir as marcas nas suas mãos e nos seus pés, se eu não ver a marca no seu lado, de modo nenhum crerei. Ele está decidido a não crer. Ele exige provas tangíveis e note, ele não se satisfaz em apenas ver, ele também quer tocar, porque se ele não tocar, ele não acredita. Tomé sabia que naqueles dias qualquer pessoa crucificada teria marca em suas mãos e nos seus pés. Mas somente um deles teria a marca no seu lado. E ele disse, eu quero tocá-las, eu quero ver, eu quero tocar. Ele está obstinado a manter-se endurecido na sua incredulidade. E há pessoas assim, que se endureceram de tal maneira que se recusam a deixar a incredulidade. Mas em quarto lugar, nós vamos encontrar o oferecimento de Jesus a Tomé. Eu acho isso magnífico, irmãos, porque aqui está um traço do caráter e da bondade de Jesus. Se você estivesse no lugar de Jesus, investiu 3 anos e 6 meses na vida de alguém, anunciou reiteradas vezes que ia morrer, que ia sofrer nas mãos dos homens, que ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, na expectativa de que você montasse acampamento junto da sepultura no primeiro dia da semana, na expectativa de vê-lo em primeiro lugar. Se você fosse Jesus, o que você diria a Tomé? Agora note um detalhe. Naquele primeiro domingo, quando Tomé disse aos demais, eu jamais posso crer. Eu não creio, vocês estão dizendo que ele ressuscitou, mas eu não acredito. Ele podia imaginar que os discípulos estavam sendo vítimas de uma alucinação, de um descuido mental, ou qualquer coisa semelhante, mas ele disse, eu mesmo eu não creio. É interessante que Jesus não estava lá quando ele disse essas palavras, mas Jesus ouviu cada palavra. Jesus sempre vê aquilo que a gente faz, sempre ouve aquilo que a gente fala, sempre sonda aquilo que passa em nosso coração. Jesus não estava lá fisicamente quando Tomé disse essas coisas,
mas através do seu espírito ele ouviu cada uma dessas palavras. E é interessante que nesse segundo encontro, no domingo seguinte, quando Jesus comparece diante dos discípulos, e ele mais uma vez vai saudá-los com a paz, porque faltava paz no meio deles, porque se já tivesse paz, as portas estariam abertas. Ele vai concentrar sua atenção exatamente em Tomé. E note que em vez de lançar em rosto a incredulidade dele e de falar coisas terríveis para ele, Cristo vai fazer um oferecimento singular para ele. Ô Tomé, vem cá. Coloca a mão aqui. Põe a mão aqui no meu lado. Note que tudo aquilo que ele havia colocado como impossibilidade, tudo aquilo que ele havia elencado como motivos para não crer, Cristo, nesse encontro pessoal com ele, vai fazer a exposição e dar a ele a oportunidade de vencer aquilo que era a sua impossibilidade. Toca aqui. E aí diz a Bíblia que ele nem precisou tocar. Se você olhar o relato bíblico, percebe que ele não tocou. Ele não precisou tocar. Ele viu com os seus olhos, mas não precisou tocar. E a Bíblia diz que ele vai exclamar aquilo que é uma das maiores declarações de fé do Novo Testamento. E eu acho curioso que talvez uma das maiores declarações de fé do Novo Testamento tenha saído dos lábios da pessoa que até então tinha sido a mais incrédula. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. As testemunhas de Jeová, que não acreditam na deidade de Jesus, ou seja, na sua divindade, têm muita dificuldade com essa expressão. Então verteram essa expressão como uma forma de exclamação. Se você lê o livro que eles utilizam, que é a Bíblia que eles utilizam, a expressão que está lá é: meu Deus, meu Deus. Como se Tomé estivesse espantado diante da visão. Mas esse é um arranjo que eles fazem no texto. Na verdade, o que Tomé disse aqui foi isso mesmo: Senhor meu e Deus meu. Note a pessoalidade dessa declaração. Quando Maria Madalena viu o Senhor ressurreto, ela disse: Rabone, meu mestre. Pessoal, você é meu. Ele pode ser de todos, mas ele é meu. Tomé faz o mesmo: Senhor meu e Deus meu. Ele pode ser o seu Deus, mas ele é meu. Eu tenho uma relação pessoal com ele. Ele reconhece o senhorio dele. Ele reconhece a deidade dele. Ali acontece a conversão deste homem e a transformação sem par da vida dele. É assim que Jesus Cristo faz. Ele chama as pessoas cheias de limitação. Ele chama as pessoas com as suas incredulidades, com as suas limitações pessoais, mas ele nunca as deixa na condição em que elas estão. Ele ajuda esse homem a vencer a sua incredulidade. E então ele vai citar aqui uma bem-aventurança. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Olha para mim, por favor. Quantas vezes a gente olha para a Bíblia e diz assim: puxa vida, que privilégio esse homem teve. Ver o Senhor pessoalmente, crer a partir daquilo que viu. Mas Jesus disse que se você creu, sem precisar ver e tocar, você é muito mais bem-aventurado do que ele. Se você creu a partir de uma pregação, você é mais bem-aventurado do que Tomé, porque mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Eu criei sem ver. Ele precisou ver para crer. Você é um bem-aventurado? Você crê nesta promessa? Agora, olha comigo o ponto final, a fé de Tomé. Esse homem foi persuadido pela fé. Esse homem foi dominado pela fé. Essa passagem, que é uma passagem constrangedora da Bíblia, ela só é bonita exatamente pela conclusão dela. No desfecho nós encontramos um discípulo até então incrédulo, agora se tornando um crente. E perceba aqui, dado importante, irmãos. Esse homem era crente,
mas esse homem era discípulo, mas esse homem ainda não era crente. Porque Jesus disse assim para ele: não sejas incrédulo, mas crente. Crer na ressurreição de Jesus é tudo. Eu me lembro do pastor João Filson Sorém conversando com um jovem lá da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, e ao final de um culto esse jovem disse assim para o pastor Sorém: pastor Sorém, eu não acredito em ressurreição. Eu não creio na ressurreição de Jesus e de nenhuma pessoa. Ao que o pastor Sorém disse para ele: então você é um dos mais miseráveis dentre os homens. E ele disse: o senhor está me ofendendo? Não, meu filho. Eu estou dizendo a você aquilo que a Bíblia declara. Ele disse que se esperamos em Cristo somente para esta vida, nós estamos entre os mais miseráveis possíveis. A ressurreição de Jesus é um pilar da nossa fé. É uma certeza absoluta de que um dia também venceremos a morte. E louvado seja Deus. Jesus não permitiu que nenhum dos seus discípulos duvidasse desta verdade. Pense comigo, ao longo da história, as pessoas trabalhando com a ideia de que entre aqueles a quem o Senhor chamou dentre seus apóstolos, um morreu na sua incredulidade. Um morreu duvidando de que Jesus havia vencido a morte. Essa certeza Jesus deixou presente no coração de cada um deles. E essa é a razão porque os apóstolos viveram por essa verdade e se dispuseram a morrer por ela. A fé de Tomé deve ser a sua e a minha também. Nunca duvidarmos deste fato incontroverso. E eu vou terminar. Vou terminar com a conclusão que João faz deste evangelho, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Se outros, é porque esse foi um sinal. Fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Há duas coisas importantes para a gente pensar aqui. A primeira é que a ressurreição de Cristo foi o maior sinal que ele poderia ter dado. Ele fez muitos sinais, e você sabe que o Evangelho de João é distinto dos demais. Em Mateus, Marcos e Lucas, curar os enfermos, libertar os possessos, ressuscitar os mortos é descrito como um milagre. No Evangelho de João isso é descrito como um sinal. Um sinal que aponta para uma verdade maior. E João disse que Jesus fez muitos outros sinais. Abriu os olhos aos cegos, limpou os leprosos, libertou os possessos, levantou os cativos, restaurou vidas que estavam destruídas. Ele fez muitos outros sinais, mas o maior sinal que ele poderia ter dado acerca de quem ele era é que ele, de fato, venceu a morte. Ele ressuscitou. E essa é a beleza do cristianismo. Quando eu fui a Israel, o lugar que eu tinha muita ambição de ver era exatamente o Calvário. Depois do Calvário, poder entrar no lugar onde foi colocado o corpo do Senhor. E é interessante que na entrada já tem uma placa em inglês dizendo assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Se você visitar a tumba de qualquer líder religioso, lá está a tumba e lá estão os restos mortais. Mas a tumba de Jesus está vazia porque ele venceu a morte. Que beleza servir a Cristo. Que maravilha trabalhar para Cristo. Que beleza poder acordar no domingo bem cedo, vir para a igreja, cantar, orar, sabendo que nós estamos falando com alguém que está presente neste lugar porque ele venceu a morte. Essa é a beleza do cristianismo. Segundo lugar, olhar para esse texto e ver que a ressurreição de Jesus, ela compreende um propósito dentro deste evangelho. João está dizendo que ele escreveu tudo isso com um propósito. Ele disse: para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e que crendo nisso você receba a vida eterna. Quando João escreveu as epístolas, ele escreveu com um propósito
Primeira, segunda e terceira epístola de João, ele disse que escreveu para que nós saibamos que temos a vida eterna. Quando ele escreve o Evangelho, ele disse para que vocês creiam em Jesus Cristo e crendo nele, vocês recebam a vida eterna. Isso significa que ninguém pode receber a vida eterna se não crê na ressurreição, na vitória de Jesus sobre a morte. Esse é um elemento essencial para a sua conversão e transformação pessoal. A ressurreição de Jesus é uma das maiores bênçãos dentro do cristianismo e uma das maiores alegrias que devemos celebrar. Ele não está morto, ele está vivo. Ele está aqui para receber o nosso louvor e o nosso culto nesta manhã. Portanto, a palavra de Jesus a Tomé é a palavra para cada um de nós. Não sejas incrédulo, mas seja crente.